E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje nós vamos começar a parte introdutória de extensão rural, né? Como eu comentei com vocês lá no começo do semestre, a disciplina de Sociologia e Extensão Rural, ela seria separada, né? Dividida em duas partes. A primeira parte de Sociologia e Extensão Rural foi contemplada no processo avaliativo que vocês fizeram há algum tempinho. E a partir de hoje nós começamos a parte de extensão rural. Os moldes da disciplina vão ser seguidos como o da parte de sociologia. Porém, devido à quarentena e toda essa parte, eu optei por fazer a introdução de algumas definições da extensão rural, para a partir daí a gente começar as atividades e a utilização da apostila, como foi na primeira parte da disciplina. Então, na nossa conversa de hoje, eu vou abordar um pouquinho a parte introdutória e algumas definições de extensão rural, e a partir da semana que vem, nós vamos começar a dinâmica um pouquinho diferenciada, tá ok? Então, o primeiro ponto é a definição de extensão rural. A gente precisa entender e contextualizar essa definição para saber onde que nós, médicos veterinários, vamos conseguir atuar dentro desse braço, né, de profissão que a gente pode ter. Então, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, o termo, né, a ideia de extensão estende-se para os sistemas que buscam, né, facilitar o acesso dos agricultores, suas organizações e outros agentes do mercado a conhecimentos, tecnologias e informações. Busca também incentivar a sua interação com associados na pesquisa, ensino, agroindústria e outras instituições pertinentes. Também vai coadjuvar no desenho de práticas e habilidades técnicas de gestão e organização. Basicamente, pessoal, para a gente destrinchar um pouquinho essa informação, percebam que eu tenho 3 pontos importantes aqui nessa definição. Então, o primeiro é entender que a extensão rural vai fornecer sistemas ou ferramentas ou informações que facilitam a integração de agricultores, das organizações desses agricultores e de outros agentes do mercado a basicamente novos conhecimentos, novas tecnologias e novas informações. Isso vai ser extremamente interessante se nós assumirmos o papel de médicos veterinários na área de extensão rural. Porque nós, como profissionais, temos que ter um conhecimento um pouco mais amplo, temos que ter acesso e saber utilizar as tecnologias, que hoje são inúmeras, né? Se a gente for pensar antigamente, o pessoal que morava no campo era o pessoal que dificilmente tinha acesso às novas tecnologias. Hoje isso já está muito diferenciado. Hoje a internet está em todos os cantos. Hoje qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer cidadão possui na palma da mão acesso à internet no smartphone. Só que eles não podem ter somente acesso a essas tecnologias. Eles precisam conhecer e ter a informação de como utilizá-las, para que utilizá-las, quando utilizá-las. E nós, como médicos veterinários, vamos conseguir fazer isso muito facilmente. Depois, o segundo ponto da definição é a parte de incentivar a interação com associados na pesquisa, ensino, agroindústria e outras instituições pertinentes. E aqui há um ponto extremamente interessante. Eu gosto de citar um exemplo nessa parte. Nós, como estudantes ou profissionais de medicina veterinária, o nosso perfil dentro das instituições de ensino é moldados para pesquisa. Não uma pesquisa que está no laboratório, mas uma pesquisa de artigo científico, de trabalhos acadêmicos, de sites de confiança. A partir do momento em que nós aprendemos com essa pesquisa, nós nos melhoramos intelectualmente, nós também conseguimos passar essas informações para o produtor rural. E além disso,
quando nós ensinamos o agricultor aquilo que nós aprendemos no embasamento mais científico, nós temos uma certa capacidade de demonstrar para esse produtor que aquilo que a gente está falando é verdade. Então, percebam que, além de tudo, nós vamos conseguir moldar o perfil desse produtor rural. E daí, por último, nessa definição ainda, coadjuvar no desenho de práticas e habilidades técnicas, tanto na ideia de gestão quanto organização. A medicina veterinária, ela acaba sendo uma profissão multidisciplinar. Nós somos obrigados a estudar várias áreas, nós somos obrigados a nos aprofundar em diversas áreas. E aí que torna a medicina veterinária tão interessante, porque nós conseguimos auxiliá-los em diversas áreas, não somente na ideia de cuidar de um animal, de tratar de um animal. Nós também somos capazes de auxiliá-los na ideia de um processo administrativo, no conhecimento de uma nova pastagem que pode ser utilizado para aquele grupo de animais, o processo reprodutivo daquele animal, o processo de produção, o conhecimento de fisiologia. Então percebam que nós, como médicos veterinários, somos capazes de atuar muito adequadamente dentro da extensão rural. Infelizmente, não é todo mundo, não é todo estudante de medicina veterinária que pensa em trabalhar com extensão rural, ou que gostaria de trabalhar com extensão rural. Mas é um ponto extremamente interessante para vocês começarem a perceber que é uma fatia do mercado que nós podemos e devemos pensar com muito carinho. Ainda embasado na definição, nós precisamos entender que existe uma instituição que basicamente possui uma organização pública e que realiza assistência técnica e extensão rural. Também precisamos lembrar que existe uma política pública que nos dá dispositivos legais e programas que embasam a extensão rural. Então, por mais que às vezes nós, como profissionais, ainda não estamos preparados, nós temos um embasamento, porque os dispositivos legais e esses programas nos moldam e nos conduzem à ideia de como fazer a extensão rural de uma maneira bem feita e bem específica. Na antiguidade, há muito tempo atrás, lá no início das ideias de extensão rural, basicamente o processo era transmitir o conhecimento ao público rural. Era isso que se queria, era isso que se buscava. Porém, esse processo ele era muito complicado, por quê? Porque basicamente o fluxo de informação era unidirecional, ou seja, a pessoa que era mais capacitada, entre aspas aí, passaria essas informações de modo que só ele falava e o produtor escutava, e também de um modo muito impositivo. E nós sabemos que quando vamos trabalhar aí com o público rural, não é somente assim que funciona. Às vezes o produtor ele pode ter um conhecimento um pouco diferenciado do nosso. Por quê? Porque eles podem ter prática, porque eles têm uma dinâmica um pouco diferenciada da nossa. E nós, como profissionais, nunca vamos deter a realidade suprema de tudo, a verdade absoluta de tudo. Então, essa ideia, esse processo de transmissão acabou diminuindo, acabou caindo por terra, vamos dizer assim. E aí passou-se a um processo educativo de compartilhar conhecimentos. E isso é muito válido, o compartilhar conhecimento, porque às vezes o que eu faço aqui, nessa propriedade que eu sou extensionista, funciona de um jeito. A propriedade vizinha de cerca, então, eu tenho praticamente as mesmas, o mesmo solo, às vezes até a mesma produção, mas não é igual. Eles diferenciam muito entre si. Por quê? Porque às vezes o que eu estou fazendo é diferente num local, e aí eu aplico esse processo em outra, o produtor não faz, ele não tem interesse, ele acha que aquilo não vai dar certo. A partir do momento que se mostra, que se compartilha conhecimento entre os produtores, o processo educativo ele é mais fundamentado.
Para mim falar de extensão rural, eu preciso comentar um pouquinho sobre assistência técnica, né? Muitas vezes esses dois termos se confundem muito, mas vocês precisam ter em mente que assistência técnica é uma coisa e extensão rural é outra. No caso da assistência técnica, a definição que nós temos na literatura e em alguns trabalhos científicos é trabalho de orientação aos agricultores de maneira mais pontual, visando principalmente a resolução de problemas relacionados com produção. Então, percebam, é muito pontual. A assistência técnica, né, eu costumo dizer que ela vem, ela resolve o problema e ponto. A extensão rural, não. Tem um exemplo que eu acho muito engraçado e que eu gosto muito de colocar aqui nessa situação, que seria o exemplo de uma dona de casa que tem uma máquina de lavar roupa que quebrou. No caso, se ela chama assistência técnica, o assistente, o cara que vai dar assistência, ele vem e conserta a máquina. Ponto. A máquina voltou a funcionar? Voltou. A dona de casa vai conseguir lavar a roupa dela? Vai. Então, ponto. Nós conseguimos tratar aquele problema. No caso da extensão rural, é algo um pouco mais elaborado, né? Se nós chamássemos um extensionista, no caso, para consertar a máquina quebrada da dona de casa, ele viria, ele arrumaria a máquina, ele conversaria com a dona de casa a respeito do consumo de sabão em pó que ela tem durante as lavagens, ele conversaria com ela a importância da utilização de novos produtos para conseguir lavar roupas brancas e pretas juntas, sem que uma manchasse a outra. Então, com esse exemplo assim bem básico, vocês conseguem ver a diferença da assistência técnica para a extensão rural? Então, um resolve o problema, o outro vem, resolve o problema e ainda ensina como melhorar a utilizar aquela ferramenta. Basicamente, eu acabei já passando para vocês essa diferença de extensão rural e assistência técnica, mas ainda é importante lembrar que a assistência técnica não tem caráter educativo, a assistência técnica não inclui processos de capacitação do produtor rural e a assistência técnica acaba resolvendo problemas mais específicos. Contudo, é extremamente difícil fazer essa dissociação de extensão rural e assistência técnica. Então, eu preciso que vocês tenham essa diferenciação bem clara para que vocês não fiquem confundindo as definições quando a gente for aprofundar um pouco mais a nossa ideia de extensão rural. Quem que desempenha a extensão rural? Algumas instituições públicas, algumas ONGs, algumas cooperativas. Existem outras empresas ou existem outras instituições que podem desempenhar a extensão rural? Existe. Porém, a extensão rural ela acaba ficando mais em órgãos não privados. Geralmente, o público que vai ser cuidado pela extensão rural vai ser o público mais voltado para a agricultura familiar. Então, aquele pequeno produtor que tem uma pequena porção de terra e que eles precisam tirar dali o seu sustento e o que sobrar desse sustento comercializar para conseguir uma renda para se sustentar, tá? Então, percebam que é um público bem específico, bem pontual. Basicamente, os objetivos da extensão rural é o barateamento dos alimentos, né? Porque se a gente for pensar numa cooperativa, geralmente a cooperativa busca proteger os seus cooperados. E aí, como é que eles fazem isso? Eles compram uma grande quantidade, por exemplo, de sementes, barateando ali a compra dessas sementes e compartilhando entre todos que fazem parte da cooperativa. Isso, pessoal, vai estar muito relacionado com a ideia de segurança alimentar. Porque se a gente conseguir produzir adequadamente os alimentos, nós sabemos que aqueles alimentos não vão estar em falta. Então, eu consigo dar uma segurança da produção daqueles alimentos. Também busca o aumento da balança comercial. Os produtores que vendem e compram, eles conseguem ter um jogo de dinheiro, né? Conseguem ter uma balança comercial produtiva, positiva, na verdade, né? Então, a extensão rural busca um aumento dessa balança comercial. Também busca distribuição de renda. Se a gente pensar que todos os pequenos produtores passam por dificuldades financeiras e que a maioria dessa população
né? Dependendo do perfil desse pequeno produtor, eu posso ter a ideia de que, conforme eu ensino esse pequeno produtor a produzir, ele vai ter uma renda melhor e, por consequência, ele tem uma diminuição da pobreza ou da falta de verba que ele pode ter. Outro ponto também que é muito interessante na extensão rural é as oportunidades, né? Gerar oportunidades. Por quê? Dependendo do produtor rural, se nós formos pensar nele propriamente dito, às vezes ele está muito habituado a fazer aquilo que o pai dele fazia, que era aquilo que o avô dele fazia e que era aquilo que o bisavô dele fazia, e ele não muda, porque se os antepassados dele faziam e dava certo, o que ele vai fazer também pode dar. Só que, na verdade, lembra quando a gente conversou um pouquinho das tecnologias, das melhorias? Quando se tem um extensionista dentro da propriedade, mesmo essa propriedade sendo pequena, a passagem de conhecimentos acontece e, às vezes, num bate-papo informal entre o extensionista e o produtor, cria-se uma situação, surge um assunto que não era nem de interesse do produtor e, às vezes, nem do extensionista. Então, faz com que tudo seja visto de várias maneiras, de vários ângulos, permitindo assim o surgimento de novas oportunidades. Outro ponto também é promover a inclusão social, em relação a gênero, em relação à idade. Muitas propriedades de agricultura familiar hoje em dia são direcionadas pela mulher. Há algum tempo atrás, o patriarcado, né, o pai mandando em tudo, o homem mandando em tudo, meio que engessava a situação. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos a mulher que toma conta da terra, ou um filho, às vezes menor de idade, que fez um colégio agrícola, que teve interesse, estudou e toma a frente da situação. Então nós conseguimos promover uma inclusão social interessante, porque a população passa a se observar de uma maneira um pouco diferenciada. Busca também melhorar a nutrição e a saúde do meio rural. A extensão, ela vai levar conhecimento, ela vai ampliar o modo de ver dessa população. Então, às vezes, uma água que era captada num poço semi-artesiano, sem nenhuma análise, sem nenhum estudo, era fornecida para a população e ponto. E aí as pessoas adoeciam, as pessoas ficavam doentes e ninguém sabia o porquê. E aí, quando você passa a informar, demonstra a importância, as pessoas passam a se cuidar melhor. Então, tem melhoria na nutrição e tem melhoria da saúde nesse meio. E, por final, promover o emprego. Nós conseguimos, dentro de uma pequena propriedade, às vezes só de uma família, ter um giro e uma produção tão intensa que, às vezes, a família por si só não consegue produzir. Então, eles precisam agregar novos funcionários, novas pessoas para aquele local, para a partir daí, então, conseguir a produção maior. E aí eles conseguem dar empregos para membros de fora da família. A extensão rural ela é eficaz se houver pesquisa focada nos problemas dos produtores, foi como eu disse, não é porque o produtor lá da cidade vizinha tem um problema que vai ser o mesmo problema que o meu produtor aqui vai ter. Então eu preciso analisar cada produtor como um produtor e a partir daí, do levantamento dos problemas desse produtor, conseguir direcionar e tornar a extensão rural eficaz. Também vai ser eficaz se eu tiver acesso ao mercado e à terra, porque não adianta nada eu aqui no interior do estado de São Paulo querer produzir uma coisa que aqui não tem mercado, eu não vou conseguir ter uma renda, eu não vou conseguir escoar minha produção. Então, é importante que o extensionista conheça o perfil daquela região para saber o que o mercado exige e aí conseguir produzir. Também vai ser eficaz se houver política de segurança social. Então, é importante que nós conheçamos o local, temos acesso a informações, por exemplo, de financiamentos, de bancos que abracem essa causa, para que eu conheça, então, a política de segurança social. Participação nas políticas que afetam a vida no campo, porque, querendo ou não, a vida no campo é diferenciada da vida da cidade. Não só pelo ambiente onde essas pessoas estão morando, mas também pela característica da região. Então, é importante que que nós nos informamos a respeito da vida no campo, para saber como é que essas políticas podem afetar. E, por último, vai ser eficaz
se houver recursos financeiros para a produção. Não importa eu ter vontade, eu querer, mas eu não conseguir me financiar, me custear em relação dessa produção. Infelizmente, é importante que se tenha um capital de giro para aquilo que eu quiser produzir, eu conseguir trabalhar. Então, recursos financeiros como os financiamentos, as próprias cooperativas, vai ser importante quando eu pensar para a produção direta. A extensão rural vai ser problemática se o produtor rural a vê como um organismo que oferece meio a ter insumos gratuitos ou subsidiados, porque na verdade não é isso que acontece. Às vezes as pessoas têm ideias erradas de financiamento, no sentido, eu peguei o dinheiro no banco, e geralmente quando é produtor rural nós temos um período de carência para começar a devolver esse dinheiro para o banco, e aí as pessoas falam, eu tenho 2, 3 anos aí de carência, eu vou aproveitar esse dinheiro para comprar, por exemplo, uma caminhonete ou um carro melhor, e depois eu vejo como é que eu pago. E na verdade não, na verdade a gente precisa entender a propriedade rural como uma empresa. Então o produtor rural que não vê a propriedade como uma empresa e acaba misturando ali as despesas e os gastos, os gastos e a família em si, nós sabemos que isso vai dar problema, tá? A curto ou a longo prazo, mas isso vai dar problema. E também vai ser problemática se o organismo realizar cobrança de impostos e realizar empréstimos que não sejam voltados para a terra. Então é importante a gente pensar nisso, pensar na terra como uma empresa e dividir o lucro e o prejuízo para a família e para a terra. Os desafios da extensão rural: dar acesso a informações aos homens e às mulheres. Infelizmente, nós temos alguns locais ainda que existe uma certa problemática na divisão aí das informações, e assegurar aos produtores rurais e a outros agentes a resposta de mudanças do mercado, né? Então, por exemplo, os preços daquele produto que ele está produzindo. Olha, a gente escuta muito isso, né? Eu sempre brinco, lá no Globo Rural, de novo, lá no Globo Rural, a saca do milho subiu. Então, opa, peraí, o preço subiu, vamos todo mundo plantar milho. Aí todo mundo vai lá e planta milho. Aí o que acontece? O preço do milho baixa, porque eu tenho o mercado, eu tenho a demanda, eu tenho o interesse, e aí fica nessa situação. E aí o cara vai falar, eu tava bem, eu tava produzindo aqui minhas bananas, acabei com o meu bananal para plantar milho e agora o preço do milho tá lá embaixo, né? Então, é importante fazer uma análise de mercado para saber a flutuação desses preços. Outra coisa também que é importante, conhecer a preferência dos consumidores. Né? Então, o que o consumidor está querendo mais agora? O que ele está querendo menos? Para poder se adequar. Estrutura de regulamentação. Né? Então, o que eu estou produzindo está de acordo com a regulamentação daquele produto? Então, estou produzindo queijo fresco. Está dentro da regulamentação para a produção de queijo fresco? E aí também a gente já puxa o gancho para as normas de qualidade. Dependendo do que se está produzindo, eu preciso seguir as normas mínimas de qualidade. Então, é importante que os produtores rurais possam responder a essas mudanças. Também, um dos grandes desafios, ajudar os agricultores no uso de recurso e obter acesso ao serviço financeiro. E aí entra um ponto interessante que é a gestão de risco. Nós vamos conversar sobre isso um pouquinho mais para frente. Facilitar a compreensão dos agricultores sobre mudanças climáticas e encontrar meios para sua adaptação. Então, eu tenho uma terra numa região que chove pouco, mas eu tenho facilidade, por exemplo, de criar uma cisterna que tenha uma capacidade de armazenamento, por exemplo, da água da chuva, e eu posso adequar essa água da chuva para irrigar um pasto, por exemplo. Então, peraí, eu tenho um problema climático, mas eu tenho um meio de solucionar. Eu tenho um meio de me adaptar a essa mudança climática, a essa situação. Então, percebam que é tendo conhecimento da informação que isso vai ser passado. Apoiar as comunidades rurais na gestão eficaz dos recursos naturais. Isso é algo que está muito em moda, tem se batido muito na tecla, essa ideia de meio ambiente. Então, é importante nós termos uma utilização consciente de recursos naturais. Não é porque na minha propriedade eu tenho água em abundância que eu vou sair irrigando tudo quanto é pasto. Não é assim que funciona. Então, eu preciso conhecer para apoiar as comunidades rurais
no quesito de recursos naturais. E agora, para finalizar, eu tenho um videozinho aqui para passar para vocês, né? Extensão rural é a chave para o aumento da produtividade, do Glauco Ollinger. Gostaria que vocês vissem esse vídeo e aí nós finalizamos essa primeira aula de extensão rural. Vou deixar disponível também a parte de atividades para vocês. Bons estudos, foquem bastante e nós vamos nos falando no decorrer das próximas aulas. Até a década de 40, a agricultura brasileira evoluía fundada no que a gente chamava de serviços de fomento agrícola. E esse serviço de fomento agrícola, que eu conheci bem de perto, tinha por base o paternalismo governamental. Naquela época se dava de graça semente, se dava de graça arado, grade, enxada, pá, machado, serra traçadeira para derrubar a floresta. E, inclusive, elementos de fertilizantes químicos, se dava nitrogênio, potássio, fósforo, não é, para o agricultor misturar nas suas propriedades. E também naquela época se começou a mecanizar a agricultura brasileira e se emprestava tratores com arado, grade, semeadeira, se emprestava para os agricultores gratuitamente. O que acontecia com esse paternalismo, não é, usado pelo fomento agrícola? As sementes não eram utilizadas corretamente de acordo com o plantio, com o espaçamento, com o controle de pragas e doenças, né? Não se dava junto com esses insumos a assistência técnica necessária. O agricultor recebia aquilo e não tinha a instrução, o insumo intelectual para utilizar aquilo corretamente. Então havia um desperdício enorme. A extensão rural no Brasil surgiu modelada pela extensão rural norte-americana. E 7 anos depois, um mineiro, Juscelino Kubitschek, que acompanhara o trabalho da CAR, da Extensão Rural de Minas, e ele agora na presidência, resolveu fazer um acordo com o governo americano. Na época o presidente era o Dwight Eisenhower, e fez um acordo para instalar no Brasil um programa que se fundamentava no financiamento e na assistência técnica para a agricultura. Instalou-se então o tal sistema CAR no Brasil e se fazia um financiamento com juros abaixo dos juros normais para os agricultores. E a assistência técnica era oferecida através da metodologia de extensão rural. Que metodologia é essa? Através de demonstrações para os agricultores em que se ensinava a fazer, fazendo. A nossa, vamos dizer, a filosofia da extensão rural era ensinar a fazer, fazendo através de demonstrações práticas aos agricultores, demonstrações de resultado, mostrando a superioridade de uma prática nova sobre uma prática antiga. Por exemplo, a superioridade da semente híbrida, que na época começava a ser espalhada no Brasil, sobre a semente comum que era utilizada pelo agricultor. Com isso, nós começamos, primeiro, a utilizar os insumos corretamente. Segundo, começou o grande aumento da produtividade agressivo-pastoril no Brasil. Começamos a produzir mais na mesma área. E essa foi uma grande revolução, que começou com a extensão rural e se exponenciou na década de 70 com a criação da Embrapa. A contribuição que o Brasil deve ter na segurança alimentar do futuro, e sobretudo com essa meta 2050, ela tem que se fundamentar no aumento da produtividade nas áreas já cultivadas e nesse aumento de produtividade nas áreas a serem cultivadas. Nas áreas já cultivadas, nós temos hoje, o principal problema é a restauração das áreas degradadas.
Nós temos entre 50 e 70 milhões de hectares degradados hoje no país por cultivos impróprios, e esse é um desafio muito grande da Embrapa, a estabelecer as tecnologias de baixo custo que restaurem, que revitalizem essas áreas degradadas e, novamente, um novo salto de produtividade e, consequentemente, de produção, não é, brasileira.